Boa noite, amada igreja. Joel entrou agora aí. Boa noite, meus irmãos. É uma satisfação, um privilégio estar aqui nessa transmissão com vocês. É uma alegria tremenda a gente estar nesse formato, uma alegria a gente poder compartilhar mais da porção da palavra de Deus. Agradeço a cada pessoa presente, agradeço a você que está nos assistindo aí na sua casa, com a sua família, que Deus possa te abençoar, que você possa ser edificado. E eu gostaria de, inaugurando essa quarta missionária nesse mês de julho, que possamos lembrar do nosso tema de missões, a nossa divisa, e também ouvirmos a canção, o hino oficial de missões. Eu sei que a tia Fá está presente, ela vai gostar bastante disso, é a nossa promotora de missões, mas lembrando, o tema é chamado a fazer discípulo, chamado a fazer discípulo. E a nossa divisa, ela está lá em Isaías, capítulo 54, versículo 13. O versículo diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Eu convido você na sua casa a repetir com quem estiver do seu lado, chamado a fazer discípulo. Nós somos chamados a fazer discípulo na nossa casa, nós somos chamados a fazer discípulo no nosso trabalho, chamado a fazer discípulo na nossa vizinhança, aonde a gente está. Esse é o nosso chamado. E nesse mês de julho nós pretendemos, que Deus possa iluminar cada pregador, cada expositor nas transmissões, a falarmos de maneira missionária, a falarmos sobre evangelismo e missões. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir a canção então, o hino oficial de missões? Não só ouça, mas cante aí onde você estiver também. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado. Chamas vão me encarar. Eu tenho um chamado. Amém. Só para esclarecer, o Henrique está sentado à mesa, Sueli está sentada à mesa, Rian está sentado à mesa. Amém, meus irmãos? Na verdade, ele não tá. Vamos orar então, orar para que Deus possa nos abençoar, abençoar o nosso mês de missões e, sobretudo, a palavra dessa noite. Eu convido você a curvar sua cabeça. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, pela leveza que o Teu Evangelho nos dá.
mesmo no meio de tanta dificuldade, mesmo no meio da adversidade, das tribulações, nós temos a alegria, mesmo no meio desse sofrimento, porque somente Cristo pode nos dar e nos conferir essa alegria. Muito obrigado, porque de fato a sua palavra é viva, ela nos orienta, ela é um absoluto, ela é luz para nós, ela dá todo o sentido à nossa vida, que de fato o teu povo possa amar cada vez mais a tua palavra e cumprir o ID, e entender esse ID, fazendo discípulo para a honra e glória do teu santo nome e para a edificação da tua igreja. Que o Senhor possa abençoar a reflexão nessa noite, abençoe o teu povo que se encontra, ó Deus, conectado a essa página, as famílias que estão nos assistindo agora. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vejo aí que a Ana Paula Tessarolo entrou também, e alguém entrou aqui, deixa eu ver, quem tinha entrado? E me cumprimentou, só que a gente estava... irmão José Brito e Aparecida Moreira também entrou. Zé Maria. Amém. Zé Maria também está presente. Boa noite. Meus irmãos, convido vocês então a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, e 2 versículos muito, muito conhecidos. São versículos que, via de regra, nós parafraseamos, nós aplicamos a situações recorrentes, rotineiras em nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Gostaria de fazer uma reflexão, um breve estudo com vocês, a respeito de alguma aplicação prática de evangelismo, de missões, como que nós lidamos com isso no dia a dia, talvez, e como que essa base, essa mensagem de Cristo, ela pode nos orientar. Então, o texto é o de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 14. Diz assim o texto: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vamos ler de novo. O texto diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Bom, esse texto, meus irmãos, ele trata justamente da passagem que Cristo está conversando com seus discípulos após o Sermão da Montanha. Se a gente voltar alguns capítulos e alguns trechos, você vai perceber que logo após o batismo de Jesus, ele é levado ao deserto a ser tentado pelo Satanás. Logo após a tentação e a vitória de Cristo sobre essa tentação, ele volta a Galileia e lá ele dá continuidade ao sermão, à chamada ao arrependimento iniciada por João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a gente vê na sequência da passagem que ele chama os discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para que eles se tornassem pescadores de homens. E ele sai pregando por toda a Galileia, pelas sinagogas, ele sai ensinando, ele sai curando os enfermos. E aí o texto fala que multidões passaram a segui-lo. E as multidões passaram então a seguir a Jesus por onde ele andava, por onde ele ensinava, por onde ele passava curando as pessoas. Então, quando ele vê as multidões se aproximando, o texto no capítulo 5 diz que ele sobe ao monte e passa a ensinar essas pessoas. E aí nós temos aquele texto muito conhecido que é o Sermão do Monte. E após ele concluir esse Sermão do Monte, ele se volta aos discípulos e anuncia justamente essa palavra, esses 2 versículos que nós lemos. E ele faz essa metáfora, a metáfora do sal e a metáfora da luz. Sobre o sal, nós sabemos, ele tem 2 funções primordiais. O sal tem a função de temperar. E temperar significa realçar o sabor da carne. Nós usamos o sal, quem gosta de um bom churrasco sabe que o sal é usado a temperar a carne. O sal também tem uma função de conservação. E ele impede o apodrecimento da carne, ele conserva aquilo que ele toca, ele conserva aquilo que está embebido nele. Mas olha só,
Para que isso funcione, o sal precisa ser sal. O sal ele precisa ser diferente da carne, porque você não tempera carne com carne. Precisa de ter propriedade química diferente, precisa de ter propriedade química do sal. Você tempera carne com sal, mas você não tempera carne com carne. Se você não utilizar o sal, se você não utilizar algo diferente da carne, esse sal ele se torna inútil. E o que Jesus quer dizer, o que ele disse aqui aos seus discípulos, é que eles deviam se espalhar entre as sociedades no mundo, para que eles servissem de tempero, para que eles servissem de conservação daquela sociedade. E a terra, sal da terra, é uma metáfora que se refere também às nações, às sociedades que estão espalhadas por toda a terra. Então nós temos uma metáfora em que ele fala sobre o sal da terra, o sal aplicado à terra. E Jesus, ele se dirige objetivamente àqueles a quem ele alistou no seu reino. Ele está se voltando ali aos seus discípulos. E há no caráter desse reino, especificamente, o poder de guardar. Veja, o caráter do reino de Deus, há um poder no caráter desse reino, de guardar a sociedade, de guardar o restante da sociedade de se corromper. Você percebe que quando os cristãos estão no meio da sociedade, a sociedade é preservada. Quando os cristãos estão no meio de uma comunidade, essa comunidade ela é mantida, ela é preservada, ela se mantém na sua conservação sem se corromper de maneira acelerada. E cristãos espalhados no meio da sociedade evita que toda raça apodreça. Vejam, meus irmãos, então o cristão ele realça o que há de melhor numa sociedade, ele realça o que há de melhor numa comunidade, e ele impede as piores tendências que ela pode ter. Mas isso somente ocorre se os cristãos forem sal. E é justamente sobre isso que o texto fala. Né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, é necessário ser sal. E ser sal significa ser distinto do mundo, significa ser diferente, distinto do restante da cultura. E quando nós observamos, por exemplo, a igreja cristã, a igreja de Cristo ao longo da história, ela tem apresentado essa característica. Em diversos momentos, em diversas questões relacionadas a direito, relacionadas à ética. Por exemplo, a ética do amor, a ética que sobressai aquela questão autorreferente, ela parte de um princípio cristão. O princípio do casamento, do matrimônio, dentro de uma aliança, dentro de um pacto, de um para um, parte também de um princípio cristão. São diversas as conquistas e, sobretudo, o caráter, o preceito, o valor, a ética cristã, ela vem por parte da Igreja de Cristo ser sal no meio da sociedade, no meio da cultura em que ela está inserida. Veja, mas o termo ser sal não se aplica somente em questão ao mundanismo ou à secularização. O que isso quer dizer? Você sabe muito bem que muitas pessoas dizem ser cristãs. Elas carregam símbolos cristãos, ora peixe, ora cruz, ora elas falam a respeito de Cristo, ser um cara legal, um profeta, um homem iluminado, mas elas só falam, a sua boca professa, mas não é isso que o seu coração carrega. E aí, se nós observarmos o texto, ele não trata somente em uma oposição a esse mundanismo, a sermos diferentes do que o mundo é, sermos diferentes do que o presente século apresenta, ou seja, sermos transformados pela renovação do entendimento da palavra de Deus. Não, o termo também se aplica em oposição ao isolamento, em oposição a uma alienação. E o que isso significa? O isolamento eu vou ser cristão e eu vou estar distante do mundo, eu vou estar distante da sociedade. A alienação eu sou assim e não me importo com o resto, eu me fecho dentro dos meus preceitos e não me importo com o resto. Não, o sal só é sal sendo sal da terra. Nós precisamos entender que nós temos que estar imersos na comunidade, imersos na sociedade, imersos na cultura, transformando essa cultura, preservando essa cultura e realçando o que essa sociedade, o que essa cultura tem
de melhor. Ele não serve se ele for insípido, mas também ele não serve se ele não for usado. As pessoas que cozinham, elas podem responder, se a gente botar um sal numa vasilha e não usar esse sal, o que acontece com ele? Ele vai empedrar, ele talvez vai umedecer, vai se tornar inútil também para uso. Da mesma maneira, o sal, se ele perde o sabor, se ele se torna igual ao objeto, ou aquilo que ele pretende temperar, se ele não tem essa propriedade, ele não serve de nada. E aí nós devemos lembrar que o cristão tem a função de preservação moral e preservação espiritual no meio aonde ele está inserido. Exemplos práticos em relação a essa preservação, a esse papel do cristão, se dá em temas como o aborto, temas como questões de gênero, temas como homossexualismo, na justiça, em relação à corrupção. Os cristãos, o posicionamento cristão, ele está radicado na Escritura, ele está radicado na palavra, e isso conserva, e isso preserva uma sociedade, isso preserva uma comunidade. Você já reparou que as fofocas, elas param quando as fofocas param perto de um cristão que de fato é sal? Você já reparou que aqueles cristãos que de fato são sal, as pessoas elas têm certo receio de falar palavrões ou de ter conversas obscenas ou conversas indecorosas perto dessas pessoas? Pois então, o mal e a corrupção moral e espiritual do mundo das pessoas, de certa maneira, é refreado na presença de cristãos que são sal. Mas nós precisamos ser sal. Se nós não formos sal, nós não refreamos, nós não temos essa utilidade, que é preservar e que é conservar. E o texto diz, mas, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nós sabermos se sal é sal, e certamente alguém aqui já confundiu sal com outro elemento, talvez uma açúcar refinada, e aí foi colocar no café e viu que não dá para tomar, porque o sal cumpriu o objetivo dele, de salgar. Ou, de repente, para outra questão que fosse para usar um outro tipo de tempero, se usou o sal, a gente vê que fica intragável, incomível aquele alimento. Quando nós colocamos o sal à boca, e quando o sal é sal, quando ele possui as suas peculiaridades e as suas propriedades químicas, ele é inconfundível. Nós sabemos que o sal é sal, porque nós percebemos que ele é salgado. Da mesma forma, o cristão deve ser. Veja, o que define o que é cristão não é a sua aparência externa. O que define o cristianismo e um cristão não é de repente a roupa que ele vai vestir, embora a roupa que ele vista fale do caráter interior dele, isso nós precisamos lembrar. Mas nós não olhamos, nós não vemos como Deus vê, nós olhamos só o exterior. Mas o cristão ele é inconfundível pelas suas ações, pelas suas obras. O caráter cristão é realçado a partir daquilo que ele produz depois, após o novo nascimento, decorrente desse novo nascimento. E aqueles que são apenas nominais, como o mundo é, eles são lançados fora. Se você não tem sabor, se o cristão não tem sabor, se ele não tempera e se ele não preserva, ele é lançado fora, porque ele não é sal. E uma reflexão, para nós perguntarmos, uma autoavaliação. Você é essencialmente diferente do mundo? Você é essencialmente diferente da cultura que você está inserido? Você é essencialmente diferente dos valores da sociedade onde você se encontra? As pessoas à sua volta, elas percebem isso, e aí as fofocas param perto de você, os palavrões param perto de você, as condutas indecorosas, as conversas que não edificam, elas param quando você está por perto, porque isso é ser sal, isso é refrear o mal, isso é refrear a corrupção moral e espiritual que está tão latente no mundo. Mas o texto segue dizendo que vós também sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E luz do mundo fala sobre uma característica, denota um elemento, somente um,
o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, quando nós falamos que vós sois a luz do mundo, quer dizer que o discípulo ele deve ser portador do verdadeiro conhecimento de Deus. E o contraste com a luz do mundo ou com o verdadeiro conhecimento de Deus são as trevas da ignorância e do cativeiro. Quantas pessoas estão inseridas em trevas, escravas do império das trevas, escravas em cativeiros da ignorância, sem o conhecimento verdadeiro de Deus, sem o verdadeiro conhecimento do alto. E aí, quando nós olhamos a luz, o que a luz produz? Ela mostra com clareza tudo aquilo que ela toca. Você talvez não consiga limpar de maneira adequada um cômodo se ele não estiver bem iluminado. A luz mostra tudo com muita clareza. E quanto mais luz, quanto mais conhecimento de Deus, mais esses cantos eles são ressaltados, mais as sujeiras são evidenciadas e mais a gente glorifica a Deus por conta do conhecimento de Deus. Não há como nós escondermos a luz e nem nos escondermos da luz. Veja, uma analogia clara é que as luzes à noite, as ruas à noite, elas são iluminadas. E quando os postes, eles apresentam problemas de iluminação, as reclamações, elas giram em torno da escuridão propriamente? Não, elas giram em torno da possibilidade de coisas que a escuridão traz. Ladrões, roubos e outras coisas de caráter de corrupção, de degradação. A luz, ela traz verdade, a luz traz transparência, a luz traz clareza para tudo aquilo que é feito. Ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus põe em xeque todas as obras. O verdadeiro conhecimento de Deus põe em xeque todas as pessoas. O verdadeiro conhecimento de Deus traz à tona todos os ídolos do coração. Ou seja, ser luz é apresentar esse verdadeiro conhecimento de Deus. Mas nenhum cristão, ele pode ser luz por si, em si e para si mesmo. Quando o texto fala que vós sois a luz do mundo, nós vamos perceber em outra passagem que Cristo diz que Ele é a luz do mundo. O cristão, ele é a luz do mundo à medida que ele está conectado à videira. Ele é a luz do mundo à medida em que ele está conectado àquela fonte de energia. Ele é a luz do mundo à medida que ele reflete a verdadeira luz do mundo. Existem algumas luzes que tentam brilhar por aí. Existem alguns sinais de luminosidade que tentam brilhar por aí. Mas não são luzes verdadeiras, elas não se sustentam, elas não têm uma fonte de energia própria. Somente Cristo é essa fonte de própria energia. E somente nele nós devemos estar radicados. Veja, nenhum cristão é luz por si, em si e para si. A luz, ela só se acende quando ela está ligada na energia. A lâmpada na sua casa, ela só funciona se ela estiver inserida no bocal. A luz na sua casa, ela só aciona se nós apertarmos o interruptor e gerarmos uma corrente para que ela possa acender, para que ela possa iluminar. E qual a implicação disso na vida do cristão? E qual a aplicação disso numa vida de evangelismo e missões? A primeira é, quanto mais cristãos, mais luz. O texto diz, vós sois a luz do mundo. Quando nós compramos uma lanterna, talvez alguém que goste de andar no mato à noite ou de acampar, vai comprar uma lanterna, lá eles falam a quantidade de LEDs, ou a quantidade de lumens, que é aquela fonte de luz ela produz. Quanto mais claro o alcance. Da mesma forma, quando nós vamos fazer alguma coisa em algum lugar que está escuro, quanto mais pontos de luminosidade nós colocamos, mais aquele lugar fica claro. Ou seja, quanto mais cristãos, mais luz. Nós precisamos ser mais e mais e mais. Somente porque, quanto mais luz, mais sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. E o que nós temos que anunciar ao mundo é que o Senhor reina. O que nós temos que anunciar ao mundo é que o conhecimento de Deus ele é acessível por meio da palavra e por meio de Cristo Jesus. E aí, como nós aumentamos a quantidade de cristãos? Como nós aumentamos a quantidade de discípulos?
Conforme o nosso tema de missões, nós somos chamados a fazer discípulo. Ou seja, a cada discípulo que é feito, mais um ponto de luz que aponta para Cristo, mais um ponto de luz que ressalta o verdadeiro conhecimento de Deus, nos é anunciado. E a luz também ela serve para nós enxergarmos melhor, chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, os discípulos, os servos do Senhor, os cristãos, como luz do mundo, eles apresentam o conhecimento da verdade e eles também chegam ao conhecimento da verdade. Veja, a luz, ela também indica o caminho. Nós não conseguimos andar de maneira tranquila, sem enxergar direito onde nós pisamos. Há uma experiência engraçada, e ela é um pouco recente até. Um dia à noite eu quis dar uma corrida. Fui dar uma corrida e eu escolhi correr ali na Ilha das Flores, em volta daquele campo de futebol, mas já tinha passado das 7 horas. Quem mora ali e quem já passou por ali sabe que é um pouco escuro aquela parte onde ficam as árvores. Meus irmãos, eu consegui dar 1, 2 voltas, mas um pouco mais à frente eu não via ou não percebi onde eu estava pisando e eu tropecei e eu caí, porque não havia luz para indicar o caminho. E olha que interessante, a luz que é a respeito do conhecimento de Deus aponta para o caminho, e Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o texto bíblico também fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Chamado a fazer discípulo é chamado a anunciar o verdadeiro conhecimento de Deus. E aquele que é discípulo não fala de si, porque ele não tem luz própria. Ele fala do verdadeiro conhecimento de Deus. E o verdadeiro conhecimento de Deus, a luz, se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E meus irmãos, para concluir, em um mundo apodrecido, em um mundo em constante corrupção e que está em deterioração, nós devemos ser sal, nós devemos temperar e nós devemos conservar. E em um mundo que jaz em trevas, que jaz em escuridão, nós devemos ser luz, apresentar o verdadeiro conhecimento de Deus, apresentar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Redentor de todo homem, para todo homem que nele crê. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa gravar no coração de vocês essa reflexão, para que sejamos sal e luz, e de fato entendermos que somos chamados a fazer discípulo, e que nós devemos, no próximo, dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, ser sal e luz, para a glória de Deus e para a edificação da igreja dele. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor possa de fato despertar e fazer queimar no coração de cada um, de cada cristão, o chamamento a fazer discípulo, o chamado a fazer discípulo, apresentando o verdadeiro conhecimento de Deus, apresentando a Jesus Cristo, e esse ressurreto, e esse o crucificado, e esse o nascido e morto, esse aquele que está sentado à destra de Deus e que há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor fortaleça, ó Deus, os teus filhos, para que eles possam pregar a tua palavra e fazer discípulo para a honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Já acabou? Já acabou, pai? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade, que vocês possam guardar essa palavra no coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Grande abraço.